A mensagem que eu sempre deixo, e eu tive a oportunidade de estar um dia inteiro dedicado à formação dessas 164 pessoas profissionais que foram contratados pelo Convênio de Cidade Acolhedora. É justamente essa, quer dizer, o Estado brasileiro não tinha tradição de cuidar dos mais pobres. Então eles, na função que estão desempenhando hoje, são a presença do Estado junto a essas pessoas. Por isso, tudo que tiver ao alcance deles, eles conhecem a gama de serviços que são passíveis e possíveis de serem oferecidos para a população de rua. Então, que a gente não deixe que nenhuma pessoa escape à nossa abordagem. A gente sabe que tem dificuldade, às vezes a pessoa não está com boa vontade, mas que insistam de forma pacífica, de forma generosa, para que as pessoas realmente aceitem, né? E as pessoas que estiverem na rua e verem o nosso serviço de abordagem, observem, acompanhem, né? Para que elas possam perceber que o nosso serviço é um serviço humanizado e qualquer situação que lhes pareça estranha, que comuniquem conosco, porque de fato esse acompanhamento pela sociedade como um todo, dos serviços públicos, é fundamental para o aprimoramento, para a melhoria, né? E aquelas pessoas que estão em situação de rua, que não tenham medo de poder realmente se integrar à proteção social, ao serviço público, a essa abordagem de rua, porque ninguém fará nada que não tenha sido combinado, né, com você que está em situação de rua. O que nós queremos é que você possa ter a sua dignidade garantida e a partir daí nós vamos tentar identificar com cada um de vocês qual é a melhor solução para o problema que gerou essa ida para a rua. E muitas pessoas já estão agradecidas porque retornaram inclusive às suas famílias. Então o que é interessante ter uma pessoa que já tem essa situação de rua, porque às vezes basta uma conversa. Então tem equipes que, a partir do momento que identificam que aquela pessoa tem família aqui no Distrito Federal, vão até a família, conversam, dialogam, às vezes tem outros problemas em casa que precisam ser administrados. Geralmente, nesses casos, é o CREA, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que acompanha. Então, acaba que a partir de uma situação de uma pessoa na rua, então toda a família acaba sendo beneficiada, porque muitas vezes as pessoas ainda desconhecem quais são os seus direitos e quais são as possibilidades de atendimento que tem no serviço público hoje aqui no Distrito Federal. Realmente nós estamos procurando fazer um atendimento na assistência social que seja adequado a cada situação, a cada realidade. É para isso que existe o serviço especializado. E serviço especializado é tanto CREAS como também a abordagem social a pessoas ou famílias em situação de rua. Desde que a presidenta Dilma foi eleita e colocou país rico e país sem pobreza, nós procuramos no âmbito da assistência social, tanto no governo federal pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, como aqui pela SEDEST, ver quais eram as alterações na transferência de renda no programa Bolsa Família, no nosso caso no DF Sem Miséria, para que nós pudéssemos ir caminhando para a superação da extrema pobreza. Então, em fevereiro desse ano, a presidenta Dilma anunciou o fim da pobreza conhecida. O que é isso? São todos aqueles que são extremamente pobres e que estavam já no cadastro único para as políticas sociais. E no Distrito Federal, então, nós tivemos agora, no mês de setembro, um seminário do 2º ano do Brasil Sem Miséria. E nesse seminário, nós compartilhamos as várias experiências dos estados, e no nosso caso do Distrito Federal, para a complementação do Bolsa Família. Então, com o Bolsa Família avançando na garantia, na superação da extrema pobreza conhecida, nós pudemos também avançar, e a nossa perspectiva é que até o final desse ano de 2013, nós tenhamos a superação da pobreza conhecida no Distrito Federal. E os dados, então, revelados agora pela pesquisa e que o IPEA ontem anunciou, eles revelam justamente essa política diferenciada, porque o que nós percebíamos com os dados do Bolsa Família? Que justamente uma faixa grande de crianças e adolescentes em famílias extremamente pobres, e com isso os benefícios do Brasil Carinhoso 1, Brasil Carinhoso 2 e depois da superação da extrema pobreza conhecida, foram importantes porque eles elevaram a renda das famílias mais pobres. Então, os dados da pesquisa revelam que a renda dos mais pobres cresceu 14%, dos 10% mais pobres, enquanto a renda dos 10% mais ricos cresceu 8%. Então, houve uma aceleração na garantia da renda e, com isso, nós chegamos ao menor índice de Gini, que mede a desigualdade. Quanto mais perto de 1, é mais desigual. Quanto mais perto de 0,
mais igual. Então, essa diferença entre os mais ricos e os mais pobres chegou ao patamar mínimo da série histórica, que data de 1960. Então, é uma conquista a ser celebrada. A garantia, a superação da extrema pobreza pela renda é um objetivo estabelecido em nível internacional, né? Então, os próprios objetivos do milênio colocavam isso como uma meta importante e o Brasil, na verdade, então já conseguiu alcançar a sua meta e, mais do que isso, ultrapassar a meta que nós tínhamos anteriormente. Então, é uma conquista, mas é fruto da seriedade da presença do Estado no arranjo da política social, principalmente na garantia da transferência de renda. Então, o Bolsa Família, durante o governo do presidente Lula, foi um modelo e agora, com a presidenta Dilma, tem um modelo muito mais arrojado, que favoreceu também o próprio desenvolvimento econômico, porque o Brasil cresceu apesar da crise internacional. Então, diferente de outros países europeus e até do próprio Estados Unidos, o Brasil cresceu quase 1% o PIB no ano de 2012. E mesmo assim, a garantia de renda dos mais pobres ficou garantida. E nessa perspectiva da renda dos mais pobres, desenvolveu o comércio local, gerando alguns empregos, de forma que o salário, a renda, também fosse um grande motor para esse desenvolvimento, né? A contribuição da massa salarial que foi empregada nesse período foi mais do que 50%. Então, esse índice também é histórico. Nunca nós tínhamos alcançado, nós sempre tínhamos o nível de formalização dos trabalhadores abaixo, às vezes de 40%, 43%, 45%. Agora não, nós ultrapassamos os 50%, já estamos quase em 55%, e ao mesmo tempo o Bolsa Família dá uma contribuição de cada R$10 que se consegue, na verdade você tem quase R$2 que vem do Bolsa Família enquanto renda. E um outro dado importante que foi divulgado também é de cada R$1 que a gente investe no Bolsa Família, ele impacta o PIB em 1,27. Então, nós temos quase 30% desse valor que vai incrementando na economia. E na movimentação do comércio, cada R$1 do Bolsa Família, e eu quero demarcar aqui que o Bolsa Família é administrado pelas mulheres, na verdade. Então, as mulheres são as melhores economistas, porque efetivamente fazem com que o dinheiro se multiplique. No comércio, esse dinheiro vira R$2,40. Então, quer dizer, a capacidade, a circulação na economia que o Bolsa Família gera é maior do que qualquer outra transferência, mesmo como previdência e como outros direitos garantidos. Então, isso indica o acerto na política de transferência de renda para o Brasil e principalmente aqui para o Distrito Federal, que é reconhecido hoje, em nível nacional, como a unidade da federação que tem a melhor complementação de renda do Bolsa Família hoje no Brasil. Então isso é motivo de orgulho para nós, significa investimento de recursos e até o final do ano, então, em dezembro, para cada R$1 que o governo federal colocar no Bolsa Família, o governo Agnello vai colocar R$1 de recursos do Distrito Federal. E com isso, nós seremos a primeira unidade da federação a superarmos a pobreza pela renda. E é claro que nós temos todo o desafio da pobreza, da extrema pobreza da região metropolitana, que continua a nos desafiar, porque não dá para criarmos uma ilha de excelência se ao redor desse local, dessa localidade tem uma pobreza, uma miséria extrema. Então, por isso que nós também estamos fazendo essa articulação em nível da região metropolitana, para que aqueles aprendizados que ocorreram no Distrito Federal também sejam multiplicados e sirvam para fortalecer a política social nos municípios aqui da região metropolitana de Brasília. Nós temos o primeiro programa, na verdade, é o próprio Bolsa Família, que garante então que as pessoas possam adquirir produtos da sua cultura alimentar e a partir daí a complementação do Déficit Sem Miséria ultrapassa hoje para as famílias mais pobres R$100 por benefício em cada família. Com isso as famílias podem comprar aquilo que seja mais adequado. Segundo, é a nossa rede de restaurantes comunitários. Os restaurantes comunitários são 13 ao todo e nós estamos agora licitando o 14º, que vai ser no Sol Nascente, e a partir daí então é a política mais bem avaliada que nós temos. Então nós conseguimos fazer com que esse fosse um lugar também de excelência. Custa R$1 para o usuário, mas para o Estado custa em torno de R$4 ou R$5.
mas garantindo o quê? Uma alimentação balanceada e ao mesmo tempo saborosa, para que a nossa população pudesse ter a garantia desse alimento. Além disso, nós temos as cestas emergenciais. Qualquer família que esteja numa situação de fome, que precise, que ainda não conseguiu o Bolsa Família, pode se dirigir a um CRAS e ela faz o cadastro e por 3 meses ela recebe então essa cesta emergencial, de forma que é o tempo que demora para sair o Bolsa Família. Quando sair o Bolsa Família, então a gente cessa com a cesta emergencial, mas de forma que a gente possa ter essa garantia. E nós estamos também fazendo um programa diferenciado aqui, que é o acesso à alimentação a comunidades tradicionais. Então nós temos uma população de ciganos aqui no Distrito Federal, temos uma população que vive ao redor de terreiros, e tudo isso nos desafia porque são muitas vezes pessoas que antes estavam invisibilizadas. E nesse sentido também, nos centros POPs e na própria acolhimento da Casa Santo André, sempre que vai ser feita a abordagem, nós garantimos um lanche para quem está sendo abordado, porque muitas vezes a pessoa está nervosa por falta de alimento, né? Então o Brasil conseguiu ter esse grande salto porque conseguiu em 2006 colocar o direito humano à alimentação como um direito social no artigo 6º da Constituição. E a partir daí, então, qualquer pessoa que esteja numa situação de fome, o Estado tem o dever de garantir que aquela pessoa seja alimentada. Eu queria destacar, por último, que nós tínhamos aqui antes um programa que era o do pão e do leite. Hoje eu digo que é do pão, do leite, do queijo, do iogurte, e daqui a pouco vai ser da manteiga, do achocolatado. Por quê? Nós estamos hoje modificando completamente esses programas e nós atendemos hoje um quantitativo igual ou maior, mas por meio das entidades sociais. E essas entidades então recebem diariamente. E o que é melhor? Recebem de produtos comprados da agricultura familiar. Então, além de ter um produto de melhor qualidade sendo oferecido para os usuários da assistência social, para os mais pobres, e aí inclui idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes no serviço de convivência e também aqueles que estão nos nossos serviços de acolhimento, nós temos também a superação da pobreza no campo. Isso significou para a cooperativa da agricultura familiar uma conquista e um desenvolvimento da ordem. O processamento de leite que eles tinham, na verdade, era da ordem de 5 mil litros, hoje são mais de 30 mil litros diários, e a meta que cresça ainda mais. E o contrato que foi feito, o primeiro contrato pelo Programa de Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar, foi feito justamente com a SEDEST, para que nós tivéssemos então esse apoio, articulando agricultura familiar e atendimento de qualidade às crianças e adolescentes. E é muito bacana quando a gente tem, em alguns casos, né, nós temos também produção de hortifruti granjeiros aqui perto, nas chácaras meio que urbanas ou periurbanas, e quando a criança sabe que aquele produto que ela está comendo foi o pai dela quem produziu. E o pai dela agora está tendo uma condição de vida melhor, porque nós temos a compra por meio da compra direta desses produtos e, ao mesmo tempo, a distribuição para as entidades sociais. Então, além do pão, leite, queijo e iogurte nesse momento, nós vamos ampliar essa cesta de produtos. Nós temos o Banco de Alimentos, que por meio do PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que é do Governo Federal, agora vai ser complementado também pelo nosso Papa, sendo adquirido pela SEDEST e sendo distribuído pela SEASA, numa parceria entre Secretaria da Agricultura e SEDEST, para que todas as semanas também as organizações sociais, creches e todas aquelas que prestam serviços para a nossa rede possam estar sendo abastecidas, então, com produtos da agricultura familiar mais uma vez. Então, é de fato um modelo de desenvolvimento social que inclui a produção e a comercialização. Tendo a garantia da produção e da comercialização, você tem um desenvolvimento mais adequado da própria agricultura familiar. Então, a gente está somando fomento agrícola com o acesso a produtos de qualidade, sem agrotóxico, é bom que se diga, para as nossas crianças e adolescentes e idosos terem um desenvolvimento e uma qualidade de vida cada vez melhor. Nós tínhamos estabelecido como meta, até o final de 2014, a superação da pobreza pela renda. Até o final de 2014. O que está acontecendo? Nós vamos conseguir essa meta no final de 2013. Então, é uma conquista importante. O orçamento da SEDEST no ano de 2013 cresceu 42%, significando que a prioridade de superação da pobreza
ela se materializou em recursos públicos disponíveis para que nós possamos fazer essa política. E eu acho que o outro grande salto qualitativo vai ser também o acesso à moradia. Para essa população mais pobre, estão reservadas 52 mil unidades habitacionais. Então, das 100 mil previstas, mais da metade está dirigida às famílias pobres e extremamente pobres. E com isso, a interação entre política habitacional e política de assistência social está sendo intensa e por isso, então, nós temos a possibilidade também de alguma dessas pessoas e famílias que estão em situação de rua, que preencheram os critérios da política do morar bem, também conseguirem conquistar. Então, numa sociedade que, infelizmente, a capital do Brasil ainda é considerada a unidade da federação mais desigual. Então, nós temos uma política pública que tem que ser a mais arrojada do país para enfrentar essa grande dificuldade, porque aqui está a maior renda per capita do país. Então, conseguir superar a desigualdade significa garantir para os mais pobres as oportunidades necessárias para isso. E isso tem sido conquistado também por meio da ação das várias secretarias em conjunto. Hoje nós temos mais de 8 mil pessoas sendo alfabetizadas, galgando a escolaridade, fazendo curso de formação profissional, mais de 5 mil famílias do Bolsa Família. Então, aqueles 3 eixos, garantia de renda, acesso a serviços públicos e qualificação profissional, estão sendo garantidos. E para os mais pobres, quais sejam a população em situação de rua, nós temos um serviço que já está dando certo e agora, para mim, a grande meta que nós temos para o final desse ano e o próximo ano é o fechamento do lixão estrutural. Ali ainda configura-se como um lugar indigno para o trabalho que é digno dos catadores e catadoras. Por isso, então, que eu vejo como a principal meta para o ano de 2014 a superação da pobreza junto aos catadores e catadoras. No Brasil inteiro nós temos experiências valiosíssimas e nós vamos aprender dessas experiências para enfrentar. Eu acho que quando a gente conseguir consolidar essa política de resíduos sólidos que inclua produtivamente em galpões os catadores e catadoras, a gente pode dar por alcançado os objetivos do DF Miséria e por isso então a gente tem que se alegrar, que se animar e dizer é possível. Quando a gente tem seriedade na condução da política, transparência, investimento de recursos públicos, a população responde. Eu tenho tido a alegria de muitas famílias me devolverem o cartão do Bolsa Família, justamente porque conseguiram se colocar. Então, essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, que elas possam efetivamente ganhar autonomia e, com isso, então, garantirem a proteção social que podem dar para as suas crianças e adolescentes. Então, o desafio que nós temos agora é garantir creche para 10 mil crianças. Então eu colocaria como os desafios finais para a gente concluir o DF Miséria com chave de ouro efetivamente em 2014, a garantia de lugar para trabalho digno para os catadores e uma solução com a construção das várias creches para as crianças que hoje ainda não têm a garantia do direito à educação como um direito fundamental para proteger essas famílias e garantir o futuro delas. Ninguém sai à força da rua. As pessoas são convencidas que a rua não é o lugar adequado para que a gente possa garantir direitos.